nesse momento aqui, ó, Bruno Chattak, da cabine do VAR, está chamando. Tem algo que ele quer A gente revisar, hein? explicou para o convidado, a Não, é gente tem uma surpresa. cabine do VAR aqui, então quando surge alguma chamada do VAR para analisar alguma coisa, tem que fazer o símbolozinho do VAR aí para ele aparecer. Então, peraí. Bruno Chattak, venha, VAR. Tá sem cadeira hoje, doutor Bruno. Bom, ajoelhado aqui, pode ser? Pode ser aqui, ó. Ajoelhou, Vamos lá. tem que rezar. Bom, César, primeiro, obrigado aí por estar aqui com a gente, né? Vou começar com um dado muito objetivo. 400 milhões de reais geração de caixa. Hoje o Flamengo, inegavelmente, parece que está se preparando para uma aventura maior. E ultimamente eu acho que já tem estado na mídia a questão do estádio. Sem a gente entrar agora em discussão de SAF, uma SPE para gerir o eventual estádio, a pergunta que todo flamenguista quer saber antes do que vamos fazer é: o Flamengo hoje, priorizando investimento em elenco, saúde financeira e construção de estádio, ele tem dinheiro para pagar o seu próprio estádio? Ou a gente vai precisar de um evento terceiro, né? A famosa mágica, né? Então, queria que você, olhando para os números do balanço, trouxesse um pouquinho essa abordagem para a gente, porque o torcedor, antes de falar o que ele quer, ele precisa saber, né? Qual que é a real situação financeira do clube. Tá, vamos lá, senhor VAR. Vamos Valeu, Bruno. Obrigado Vou aí. levantar aqui. Você viu que Vamos foi- analisar. Põe na tela, Você viu vamos que analisar foi- as linhas ali pra ver se... Cabine do VAR, eu acho que é flamenguista a cabine É, do VAR. parece. Polêmica. Parece Pelo aqui. sotaque ali. Pelo sotaque, pelo clube, parece. Mas enfim, Mas excelente ponto, Bruno Chattak. eu até fiz essas contas. O que acontece? Você pega o Flamengo hoje, gera lá 400 milhões de EBITDA, investe 200 e pouco, não tem dívida. Então, se for a grosso modo, para não se atrapalhar, essa conta tinha que caber nesses 200 e tanto de dívida de investimento em jogador. E aí é um trade-off. Eu vou investir para pagar o estádio e vou ser menos agressivo na formação de elenco, ou vou mudar a estratégia, trazer jogadores para aumentar um pouco mais o custo e menos a aquisição, ou não. Ou eu quero manter esse mesmo nível de investimento em atleta, eu quero manter a minha mesma força esportiva e ainda ter o estádio. Assim, me parece que tem que chegar num meio termo. Dá para abrir mão de um pouco de investimento e comparecer para um investimento maior que é o estádio, sem destruir a capacidade competitiva e a capacidade financeira. O que significa dizer que, para uma aventura dessa, eu chamar de aventura no sentido de uma jornada de construção do estádio, precisa de um parceiro. A solução mágica é ter um parceiro que aporte capital, que divida o risco, que assuma o financiamento, parte do financiamento, para não destruir a capacidade esportiva. Tá? Porque assim, ou abre mão, chama de novo, é a segunda fase de reestruturação, só com a reestruturação prévia do Flamengo. Seremos menos competitivos nos próximos 10 anos, mas teremos um estádio e isso vai ser importante para a construção dos próximos 100. Então, é óbvio que o torcedor não vai gostar disso, ainda que o estádio seja importante. Acho que tem soluções no mercado que possibilitem você, aí já entrando no que você não queria falar da SPE e tudo mais, não sei se SAF é a melhor alternativa, mas está cheio de... monta um fundo imobiliário, o Flamengo entra com a receita. Eu vou botar 80 mil pessoas por jogo aqui, vai ter um estádio com receita e tudo mais, monta um fundo imobiliário, monta uma N alternativas que você tem aqui, onde o Flamengo entra como participação no estádio, sendo dono ou parcialmente, mas ele entra com o principal, que é a receita. O estádio de futebol, o grande problema do estádio é que você não tem recorrência de receita. Você tem receita quarta e domingo, quando muitos mais modernos tem um pouquinho lá, o museu, um restaurante, um negócio assim assado. É pouco. É um ativo que rende pouco recorrente. Então, se tiver uma estrutura moderna e o Flamengo entrar com a receita de parte importante, dá para construir sem onerar o clube esportivamente e sem criar uma SAF, vender participação. Dá para criar um projeto à parte. Agora, isso aqui é uma alternativa. Tem várias. E o Flamengo tem gente tão muito capacitada para construir e estudar essas possibilidades. Ou seja, dá para fazer. Tem que tomar cuidado só para não onerar demais o esportivo. Essa ideia você falou de quarta a domingo, né? Com o palmeirense a gente convive com
talvez mais shows que a gente gostaria ali na arena, mas não acaba sendo também uma solução viável para manter o projeto ainda mais rentável, pensando, você falou de um fundo imobiliário, né, pô? Hoje talvez seja um dos investimentos mais populares aí nem todo mundo conhece ações tão bem quanto o fundo imobiliário, porque o brasileiro sempre teve uma predileção por imóveis, né, conhece mais. E pô, você pega um time popular como o Flamengo e um investimento popular como o fundo imobiliário, né, talvez até teria uma demanda bem, não só do investidor, né, mas até do apaixonado pelo clube. Não, eu acho que é uma alternativa interessante. E aí você pode ter os shows. Se você tem a força de botar 80 mil pessoas uma vez por semana no estádio, e você constrói um estádio moderno para otimizar a estrutura, talvez você precise de menos shows. O Palmeiras tem 40 mil lugares, eu tô falando de metade. Se você tem um cara que consegue botar o dobro, ou perto disso, você já mudou, a régua tá lá em cima, né? Então, porque o custo não acompanha proporcionalmente. Então, assim, você já tem aqui uma base que a própria atividade já vai gerar valor para o negócio. E se você tiver o financiamento certo, com a porção de equity certa, enfim, todas aquelas contas que vão ser feitas, me parece um ativo, uma operação razoável de ser colocada em prática.